Sejam bem-vindos ao Gente de Expressão. E hoje, voltando ao tempo, em 1947, no dia 27 de julho, lá em União da Vitória, uma divisa que faz o estado do Paraná com Santa Catarina, nascia esse jovem que vai ser entrevistado hoje, o general Matos. Luiz Carlos Gomes Matos, ele que vem abrilhantar o nosso programa e trazer informações importantes, pois ele passou por muitos anos, décadas, no Exército Brasileiro. Seja bem-vindo, general Matos, uma satisfação estar com o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado, satisfação é minha de poder colaborar com a intenção de vocês, com o programa. E você começou falando da minha cidade, a cidade que eu nasci. Eu, no ano retrasado, eu tive a felicidade de ser indicado cidadão benemérito, né? Porque não honorário, benemérito, porque eu nasci lá, né? Benemérito, lá de União da Vitória. Fiquei muito feliz com isso. Eu ainda estava no tribunal, ainda era o presidente do tribunal, né? De maneira que essa lembrança da minha cidade me é muito cara. Nós sabemos que todos vocês que estão acompanhando o Gente de Expressão, nós sabemos que todos vocês que estão acompanhando o Gente de Expressão poderão ser também entrevistados no nosso programa. A experiência de vida que traz o general, ela é magnífica e nós vamos ver de perto o que ele tem para nos contar. Primeiro, dizer a todos vocês que no Brasil, o serviço militar, ele é obrigatório. E te confesso, general, que se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria feito o serviço militar. Muito jovem, passo então no vestibular e vendo que existia o excesso de contingência, eu infelizmente não pude participar. Mas digo a vocês, jovens que estão acompanhando nosso programa, lá nós temos conhecimento sobre respeito à hierarquia, temos respeito às pessoas, conhecimento sobre civismo, moral, ética, e eu acho que é esse o ponto que nós vamos conversar com o general. Quando o senhor, então, ainda jovem, escolheu ir para as carreiras militares e ali estava, então, o Exército. Como é que foi essa escolha e por que o senhor se identificou tanto, chegando ao maior cargo que é de general? Em 1958, estava para ser criado, e foi no final do ano, o Colégio Militar de Curitiba, aqui. Eu era aluno do Lisímaco Ferreira da Costa, ali na Água Verde, e o meu pai, não sei aonde que ele viu A propaganda, a divulgação. A propaganda que iria ser criado o colégio, e me levou para um cursinho de admissão, curso Tuiuti, hoje Universidade Tuiuti. É um curso que funcionava dentro do CPOR, aqui em Curitiba. O CPOR, na época, tinha um outro tipo de formação. Os alunos do NPOR, eles trabalhavam no fim de semana e nas férias, né? Diferente de hoje, com o que nós chamamos de CPOR, Núcleo de Preparação de Oficial da Reserva. Então, esse curso funcionava dentro do CPR, e meu pai levou a mim e hoje, na reserva também, né, Brigadeiro Gromori, né, que foi o primeiro oficial general oriundo do Colégio Militar de Curitiba, da minha turma, né. Ele era amigo do pai dele, era um compadre, inclusive, o seu pai, né, que nós conhecemos jovem ainda, seu irmão era meu amigo, né, de adolescência daqui de Curitiba, mas eu e o Gromori fomos para o cursinho no Colégio Militar, fizemos um concurso, na época, fizeram esse concurso 800 jovens aqui, garoto, 11, 12 anos. E passaram 43. E nós fomos os 43 primeiros alunos do Colégio Militar. Naquela época, tinha excedente em outros colégios, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E nós recebemos mais, se eu não me engano, mais 19 alunos
desses colégios que completaram as 2 turmas do primeiro ano do Colégio Militar em 1959. E a razão do aniversário do colégio ser dia 30 de abril, todos os colégios já tinham começado a aula. Mas ainda o Exército, na época, devia estar decidindo aí se criaria ou não o Colégio Militar. Ele foi criado e nós fomos o Colégio Militar. Eu, depois, fui para a preparatória em Campinas, o Gromori depois foi para a AFA, para a Força Aérea. E, coincidentemente, nós a vida inteira acompanhamos, um acompanhando a carreira do outro, né? Porque nossos pais eram compadres, falavam todo dia, todo dia. Então, nós sabíamos da carreira um do outro, mas nunca tivemos oportunidade de servir junto. O meu irmão teve a oportunidade de servir com ele em Natal, uma oportunidade que o Gromori serviu em Natal e meu irmão também. Mas eu não. Mas, depois de 30 anos de vida militar, veja como a vida nos surpreende. Fomos adidos militares, eu do Exército, ele da Aeronáutica, no Chile, em 1986 e 87. Então, por que eu fui lá no Chile, voltando do início da carreira? Porque nós dois começamos juntos no Colégio Militar, né? E cada um foi para uma força armada. E os dois fomos felizes. O Gromori também saiu brigadeiro, né? E eu saí general também. Ele saiu 6 meses antes de mim, porque a aeronáutica sempre caminhava um pouco antes, e eu saí em novembro de 99. Para os nossos telespectadores, é importante compreender a carreira militar e que fica para o senhor de uma facilidade muito grande, né? Até mesmo como se fosse um professor, de dizer, quando inicia, então, ele é cabo, como que é essa graduação do militar aqui no Brasil e se é parecido com os outros países? Bom, nós temos a carreira do oficial e do sargento. O sargento, como oficial, também presta um concurso dificílimo, né? E o sargento, hoje, são 2 anos de formação do sargento. 1 ano não presencial e 1 ano presencial lá na ESA, em Três Corações. Inclusive, o Paraná concorreu, o Exército está querendo mudar a escola de formação. Já foi decidido que seria lá em Recife, em Aldeia, não tem um campo de instrução muito bom. E o Paraná, inclusive, concorreu com isso. Eu, não só como paranaense, mas eu acho que a escola ficaria muito, muito bem onde estava previsto, que era que o Paraná ofereceu, né? Lá em Ponta Grossa. Mas já foi decidido, decisão não se contesta, se cumpre, vai ser lá em Recife, né? A escola de formação do sargento. Então, essa é a formação do sargento. Ele faz um concurso dificílimo de passagem, né? A exigência é até o 3º ano do 2º grau, mas a maioria já está além disso. Hoje. A procura é muito grande. Esse concurso realmente é muito difícil. O oficial também hoje mudou um pouquinho a formação. Quando eu me formei, chegávamos na academia alunos oriundos de Campinas, da escola preparatória de cadetes. Eu fui de Campinas. Dos colégios militares, o meu irmão, por exemplo, não foi para Campinas, foi direto do colégio militar para a academia. E civis concursados.
também. Aí, você depois de 4 anos, hoje são 5, que o primeiro ano é em Campinas, primeiro ano do ensino superior nosso é em Campinas, os outros 4 em Resende. Essa foi uma modificação que aconteceu alguns anos atrás. Aí o oficial sai com o posto de aspirante e vai seguindo a carreira aí, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, né? Mas durante esse caminho tem vários cursos. Por exemplo, o que nós chamamos aí, uma comparação semelhante à vida civil, o mestrado seria a nossa escola de aperfeiçoamento de oficiais. Qual é a diferença? Todos têm que fazer. Todos os oficiais têm que fazer a escola de aperfeiçoamento de oficiais. O mestrado para o civil é vontade dele, né? Essa escola é uma escola que eu fui o instrutor da ESAO e reputo como uma escola excepcional. Nós falamos de Exército do primeiro ao último dia, né, da escola. É um ano de curso, né, e é uma escola muito boa. Depois da escola da escola de aperfeiçoamento de oficiais, o oficial volta para a tropa, vai exercer determinadas funções que a escola prepara o oficial para que ele execute até seja oficial de Estado-Maior das unidades, né? O que são as unidades? Que muita gente não entende o Exército. As unidades, normalmente, é um batalhão aqui. Então, esse batalhão, ele é subordinado num contexto de grande unidade a uma brigada. Então, uma brigada, por exemplo, tem 3 batalhões ou 4 batalhões, dependendo da brigada. Aqui nós temos a brigada nossa em Ponta Grossa, né? A 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, que tem suas unidades. Aqui em Curitiba tem o 20 BIB, em Ponta Grossa tem o 13 BIB, tem o 4º RCC em Rio Negro. Entendeu? E os batalhões logísticos, né? Tem o batalhão logístico, agora vai ter tem uma companhia de comunicações, né? Tem uma companhia de engenharia, tem a estrutura toda da brigada. Então, essa é a estrutura do Exército, estrutura de combate, né? Estrutura de combate. Temos os batalhões, temos as brigadas e, acima das brigadas, nós temos as divisões. Aqui, em Curitiba, nós temos a 5ª Divisão de Exército, que até algum tempo atrás era junto com a região militar. Região militar são 12 regiões no Brasil todo, e o que elas fazem? Praticamente elas cuidam da parte administrativa, da logística, do apoio às unidades de combate. Então nós temos, lá na Amazônia, por exemplo, que eu comandei, nós tínhamos uma região em Manaus, a 12ª, e uma região em Belém, a 8ª Região Militar, que cuidava da logística de todas as unidades lá da Amazônia. Aqui, na minha época, eu fui coronel, quando coronel, fui chefe de Estado-Maior da 5ª RMDE, e eu cuidava das duas coisas, tanto a parte administrativa, na parte de região, como a parte operacional na parte da DE. Eu tinha 2 Estados-Maiores na época, o Estado-Maior da região, Estado-Maior da DE, viu? Mas era tudo subordinado a um general só. Hoje nós temos 2 generais aqui. Um general que só cuida do operacional, da DE, né, das unidades localizadas em todo o Paraná e Santa Catarina, e outro general que cuida da parte administrativa, né? O sinal hoje está viajando, está lá em Cascavel, cuidando
das unidades lá de Cascavel. Falei com ele ainda ontem. General, eu vejo que o senhor detém um conhecimento muito grande, também porque a gente vê que a sua vida ela foi dedicada, né, a esta carreira brilhante e o senhor chega ao auge da carreira e isso também eu diria que é muito especial, porque não são todos, né, general, que chegam a esta patente. E vejo que o teu conhecimento e dedicação traduz, para mim pelo menos e para quem está nos acompanhando, né, a certeza de que o senhor, com muita paixão, muito amor, o senhor se dedicou ao nosso Brasil. Sempre que nós pensamos, né, nas Forças Armadas, nós pensamos na questão da soberania nacional. Pensamos até mesmo na preservação das nossas terras, das nossas leis. E eu gostaria que o senhor desse um apanhado geral, principalmente porque o senhor foi comandante da maior área, então, do Brasil, que é a da Amazônia, e que lá tem uma divisa muito grande. São diversos países, uma preocupação constante com o que entra no Brasil e com o que sai também do Brasil. E a tua experiência, eu acho que ela vai mais além, porque eu ouvi dizer que no Brasil tem mais de 100 estados como se fossem indígenas, nações indígenas, e que ali às vezes nem o próprio exército poderia entrar, porque parece-me que existe uma proteção muito grande, assim, muito embora esteja no nosso país. O senhor pode, dentro desse contexto, né, dizer aos que estão nos assistindo a experiência importante que o senhor teve e o que o senhor espera ainda do nosso Brasil? Bom, o nosso país é um país muito rico, ele anda sozinho, né? Tudo que acontece de dia, na noite se transforma e gera riqueza. A Amazônia é chamam de pulmão do mundo pela quantidade de vegetação que ainda lá tem, mas a maior cobiça da Amazônia são as riquezas que existem lá, que muitas nós nem sabemos ainda o que nós temos de riqueza, né? Mas a Amazônia realmente é uma área para você comandar, é empolgante. Primeiro, na soberania, né? Vejo a quantidade de países que nos cercam só na Amazônia. O Brasil tem 16, mais ou menos, 16.500 quilômetros de fronteira de norte ao sul, com quase todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. Só na Amazônia nós temos fronteira com as três, com a Guiana Francesa, com o Suriname, que foi Guiana Holandesa, com a Guiana, né, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e com a Bolívia. Então, só na Amazônia tem esse país. E eu sempre, quando falo sobre isso, como é que se cuida de uma fronteira como essa? Eu costumo dar um exemplo que eu acho muito válido. Os Estados Unidos têm, se eu não me engano, 300 e poucos quilômetros de fronteira com o México. Murada, vigiada, né, patrulhada, e a gente está cansado de ver a dificuldade que o americano tem nessa faixa de fronteira. Agora vocês imaginam, vamos só na Amazônia, que são mais ou menos 11.000 quilômetros de fronteira. Desde a Guiana Francesa até a Bolívia, é Amazônia, nós temos unidades lá. Então nós temos 20 e tantos pelotões de fronteira espalhados nesse espaço. Nós temos 2 batalhões, um em Tabatinga e outro em Guajará-Mirim, né? Nós temos 2 companhias, uma em Clevelândia do Norte e outra lá no Acre, né? E 20 e tantos pelotões. Esses pelotões de fronteira, eles têm a missão não só de vigiar, né, como aquela comunidade que cerca o pelotão é apoiada ali.
os nossos indígenas aí. E o relacionamento sempre foi muito bom, porque eles sabem que eles têm um apoio certo ali, que é o Exército. Aqueles pelotões de fronteira, eles têm um efetivo muito maior que um pelotão de uma unidade de combate, né? Tem a parte parte operacional do pelotão, mas eles têm, além do comandante, de um tenente, isso é importante se dizer, tenente garoto de 20 e poucos anos, vai para lá, né? E nós só colocamos nos pelotões de fronteira tenente de carreira. Nós não colocamos para comandar os pelotões nenhum tenente temporário, quer dizer, o tenente oriundo do DNPOR. Os tenentes temporários normalmente vão ser subcomandantes desses pelotões. Mas uma exigência nossa, eu acredito que continua, é que todos os pelotões têm um tenente de academia, de AMAN. General, sobre esse aspecto, então, do comando nas fronteiras, eu vejo muito em televisão, vejo nos jornais, que às vezes as nossas fronteiras, na parte aérea, elas são invadidas. E de repente vem uma aeronave brasileira e conversa com o piloto e fala, se identifique, o que o senhor está fazendo aqui nessa região. A gente vê mais questões de garimpo, situações que são estranhas e que às vezes até o piloto ele pousa em qualquer local e foge. Isso daí era corriqueiro? O que o senhor tinha, assim, de comando, como o senhor estava no comando, e dizer, abatam, ou a pessoa que não se identificar na fronteira, vocês têm ordem de comando para executar? Existe essa situação internacional? Existe, com certeza. E nós estávamos falando de Exército, que foi a minha experiência como comandante e como oficial do Exército. Mas lá na Amazônia, nós temos a Marinha e a Força Aérea, né? Tem determinados lugares, né, que a Marinha não consegue chegar, porque os rios, na época da seca, baixam tanto que o único meio de se chegar naquela região é o meio aéreo. Então, existe lá, cada um com a sua missão própria, a Aeronáutica e a Marinha. Todos têm suas ordens, têm sua maneira de cumprir a sua missão. E aí é uma integração muito grande, hoje talvez até mais, com o Ministério da Defesa e tudo, há uma integração muito grande entre as forças que lá servem. Eu tinha um relacionamento excepcional com o brigadeiro da Marinha e com o almirante o brigadeiro da Força Aérea e o almirante da Marinha, né? Mas, embora os dois fossem de patente inferior à minha, né? Eu era general de 4 estrelas, eles eram almirante e brigadeiro de 3 estrelas, né? Mas hoje existem muitas operações na Amazônia. Praticamente o ano todo eles estão em operações. Vejo que a fronteira é muito grande. Então, essas operações são em determinados locais dessa fronteira. O esforço daquela operação é em determinado local da fronteira. E existe, general, força de inteligência também? É feito o trabalho de inteligência. Existe, lógico, mas não há força de inteligência. É um trabalho de inteligência feito para aqueles que trabalham na área. Tá. Né? Mas vamos inclusive, da Polícia Federal, né? Receita Federal, todos, esse pessoal todo trabalha integrado nessas operações que eu falei. Tá. Muitas notícias vêm de fora e dizem que está tendo muita queimada, por exemplo, na Amazônia. O Exército ele tem alguma participação nisso? Ajuda nesse? O Exército tem uma participação
participa das operações de queimada, mas aí é opinião minha, como comandante que fui lá, e principalmente porque eu viajava na Amazônia todinha. Eu, quando comandava a Amazônia, era um comando só, que ia do mar até a fronteira com a Colômbia e Venezuela. Hoje são 2 comandos, o Comando Militar do Norte, com sede em Manaus, ou com sede em Belém, e o Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus. Você tinha perguntado? Eu acho que o que o senhor respondeu tá ok. Depois eles cortam e vão fazendo. Tá. Se nós formos falar sobre o contingente, desde quando o senhor entrou no Exército até os dias de hoje, o senhor acha que estamos com um número ideal de soldados, de militares, que dão conta já de um recado do Brasil, ou nós deveríamos ter uma atenção mais especial? Se você raciocinar em termos de potencial, de país, de riqueza, de tamanho do Brasil, lógico que nós teríamos que crescer muito. Mas eu acho que nós temos um exército, uma força, dentro daquilo que o Brasil pode ter. Né? O Brasil tem outras áreas que ele tem que dar atenção. E, embora a dificuldade seja muito grande, aquele exemplo que eu dei de cuidar da fronteira, aí esses pelotões que cuidam da fronteira, cuidam no seu espaçozinho ali, tem as suas missões, mas não existe uma blindagem completa. Não existe. Não existe. Existem lacunas. É só você ver como é que é o nosso país. A nossa fronteira lá é onde, no norte, onde tem as maiores elevações. Né? Os rios são enormes. Né? Não tem estrada. A Amazônia Ocidental, ela não tem nada de estrada lá. Tem uma estrada que liga, funcionando, que liga Manaus a Boa Vista e vai até a Venezuela, e lá no sul, de Porto Velho até Rio Branco. E a 319, que já foi uma BR, né? Foi sabotada. A 319 é a estrada que liga Humaitá até Manaus. É uma estrada que foi uma BR que você saía de noite de Porto Velho e chegava de manhã em Manaus. E hoje não existe mais. Embora tivesse, você passasse várias balsas. Uhum. Né? Hoje é um caminho carroçável em grande parte dessa distância aí. E me diga... E nós fizemos uma expedição, só para você ter uma ideia, nós fizemos uma expedição de Manaus ao Humaitá, que são 600 quilômetros, mais ou menos. Nós levamos 3 dias. Tinha determinado faixa da estrada, que eu me lembro direitinho que eu estava na frente, na caminhonete, todos com 4x4, as caminhonetes, né? A gente andava numa velocidade de 13 km por hora. E a estrada, como eu disse, por que eu disse, né, que foi sabotada? Porque nessa expedição, nós levamos junto um engenheiro que participou da construção da estrada, na época que ela foi construída. E ele nos mostrou como é que eles sabotavam. Né? Se cortavam uma tira no asfalto, porque ela era asfaltada. Cortavam uma tira no asfalto, 10, 20 metros depois, cortava outra tira e a natureza fazia o resto.
entendeu? Eu não sei até onde eu não posso afirmar essa verdade, mas há interesse de que aquela estrada não funcionasse. Entendi. Embora, quando ela foi concebida para ligar o Brasil com o Caribe. Você saía de Porto Velho de noite, chegava de manhã em Manaus, no outro dia você saía de Manaus, no outro dia estava lá na fronteira. Então, é uma carência muito grande lá. Muita riqueza, e a soberania se faz o possível, né, para que o nosso Brasil não seja vilipendiado naquela. Mas acontece, né? Não adianta. De uma outra experiência que o senhor teve e que foi de grande valia, não só para o senhor, para o nosso país, foi exercer o cargo, então, de presidente do órgão mais importante do Tribunal Militar. Superior Militar. Tribunal Militar da Justiça Militar. Essa experiência trouxe para o senhor, assim, uma satisfação pessoal, familiar e para todos nós. O senhor pode contar um pouco para nós, então, né, o que o senhor julgou, como é que era a cabeça dos seus pares, como é que funciona essa conversa direta com o presidente da República? Porque eu acho que isso daí é muito importante para que a gente saiba que existe também essa instituição, esse órgão que julga não só militares, como civis. Muito bem. Muito obrigado por essa oportunidade. A Justiça Militar, eu sempre a chamei, continuo chamando, de uma excelentíssima desconhecida. Porque as universidades, a quantidade de advogados que nós temos no Brasil, quantidade de faculdades, de universidades, e não exploram o direito militar, né? E o que é a justiça militar? Nós temos. Para que serve a justiça militar? Quando pergunto, eu respondo com uma outra pergunta. Para que serve a justiça trabalhista? Para que serve a justiça eleitoral? Cada um tem a sua missão princípio. A missão da justiça militar é julgar crimes militares. Eu sempre mostrava isso nas minhas palestras. Nós não julgamos o militar, nós não julgamos o civil. E eu dou exemplo clássico. Por exemplo, se nós somos meliantes, eu dentro da força, você fora da força, e nós combinamos em roubar o armamento da unidade, você vai cometer o mesmo crime que eu, né? Ou vai ser tal, mas vamos cometer um crime junto. Como é que eu poderia ser julgado? Pela justiça militar e você pela justiça civil. A diferença, né? Qual o tempo, né, de julgamento? Normalmente a justiça militar é mais célere, é mais rápida, né? Não tão rápida como a gente gostaria que fosse, mas mais sério. Então, a justiça militar, primeiro, ela julga crimes militares e, como eu disse, pode julgar civis e militares. Isso ainda existe polêmica, no próprio STF tem essa polêmica. Por que os militares estão julgando civis? Nós estamos julgando o civil que cometeu o crime militar. E a justiça militar, ela é só penal. Ela é uma justiça penal. E como é que funciona? Vou explicar rapidamente como é que funciona a justiça militar. Nós temos a primeira instância. A primeira instância são as nossas auditorias militares. Então, nós temos 19 auditorias militares em todo o Brasil. 12 circunscrições judiciárias militares. Qual é a diferença? Uma circunscrição judiciária militar, ela tem mais de uma auditoria. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a primeira CJM, ela tem 4 auditorias. Entendeu? Em São Paulo,
nós temos 2 auditorias na segunda CJM. Mas em Manaus, nós temos a 12ª CJM, que também é só tem uma auditoria, né? Então, é a mesma coisa a CJM com as auditorias, né? Só que a CJM é onde tem mais de uma auditoria. Bom, essa é a primeira instância. Então, todos os crimes militares são julgados lá na primeira instância. Esse julgamento, como é? Também é com colegiado. Tem nas auditorias, tem um juiz auditor e 4 juízes militares. Então, esse crime militar assim será julgado. Decidido como é que daquele processo, ele vai direto para o STM. Nós não temos, na Justiça Militar, a segunda instância, como tem nas outras justiças. Então, todos os processos julgados nas auditorias vão para o STM. Lá no STM, nós somos 15 ministros, 10 militares e 5 civis. Os 10 militares, 3 oriundos da Marinha, 4 oriundos do Exército e 3 oriundos da Força Aérea. E os 5 civis, um é oriundo da magistratura militar, é um desses juízes auditores das 19 auditorias, que quando aparece a vaga, ele se candidata e é eleito lá. Nós temos um ministro oriundo da auditoria militar. Temos um outro ministro que é oriundo do Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, ele não é subordinado à Justiça Militar, mas ele trabalha junto. Um depende do outro, né? O juiz tem que julgar os processos em que são denunciados pelo Ministério Público, né? Bom, e 3 juízes e 3 advogados da OAB indicados pelo presidente, né? Inclusive, nós temos hoje uma mulher, a ministra Elizabeth, né, competentíssima, a ministra Elizabeth, da área de direito, acho constitucional, é muito, muito, muito interessante a participação dela lá no nosso tribunal. Eu gosto muito da ministra Elizabeth, me dava muito bem com ela, aprendi muito com ela, mas a gente divergia muito, né? Sempre divergia nos processos. E esse é uma peculiaridade da Justiça Militar. Como todos os processos vão bater lá no tribunal, por que a gente diz que nós temos pouco processo e muito ministro? Porque todos os processos são julgados por todos os ministros. Cada processo, um ministro é o relator e outro ministro é o revisor. Quando o relator é um civil, o revisor é um militar, um dos 10 militares, né? Então, qual é a exigência para se colocar um oficial de 4 estrelas no tribunal? Primeiro, porque nós julgamos todos os militares, com exceção do comandante, que é julgado no STJ. Tá? Todos os militares são julgados por nós, do chefe de Estado-Maior do Exército, 4 estrelas, até o soldado mais moderno. Então, tem que ser um oficial de 4 estrelas lá. Então, normalmente, se escolhe aqueles generais que estão encerrando a carreira, mas que ainda estão na ativa. Que foi o teu caso. Que foi o meu caso. Aí você
tem que ter sorte, né? E nós temos também a questão da idade, que foi pela compulsória, chegando aos 75 anos, tem que se aposentar daí. A idade é outra coisa, é o limite, né? Nós temos limites em tudo. No Exército, por exemplo, nós podemos ficar 12 anos de general. Entendeu? E como 4 estrelas, o máximo é 4 estrelas, são 4 anos. A questão da idade que você falou no tribunal, normalmente o Exército já entrava mais velho que na Força Aérea, por exemplo. 1, 2 anos mais velho, mas nessa hora pesa, né? E o limite eram 70 anos. Então você entrava lá. Como eu era relativamente novo, se fosse 70 anos, eu ficaria 6 anos no tribunal. E aí passaram para 75, né? Eu fiquei quase 11. Eu só não fiquei 11, porque o meu aniversário é em julho, né? E eu completaria 11 em outubro. Então, essa é a estrutura da Justiça Militar. Primeira instância, julga todos os crimes, de todas essas 19 auditorias. Segunda instância, não tem, e tudo vai para o tribunal. E o julgamento lá, como eu já disse, cada processo tem um relator, um revisor. Né? Por que nós temos um civil e um militar? É aí que é a grande vantagem do nosso tribunal. Nós somos colocados lá, eu, por exemplo, não sou advogado, e nenhum dos... Por acaso, lá tem um dos ministros lá é advogado, mas não há exigência de ser advogado. Porque o que se quer dos ministros é experiência, né, de vida. E depois de general de 4 estrelas, se você não tiver experiência militar, né? É o que eles chamam de grande saber jurídico, né? Exatamente. E a experiência que o senhor teve. Nós queremos agradecer a sua participação no programa. Gostaria que o senhor deixasse um recado para os jovens, né, que tenham uma oportunidade de participar das Forças Armadas. Esse carinho que o senhor teve por todo o trabalho realizado, receba do Gente de Expressão do nosso programa, né, toda a congratulação, todos, vamos dizer assim, sabores de entender que o senhor teve assim no dom, na escolha da sua profissão, algo que lhe fez bem. O senhor está bem, está comunicando de forma muito didática e faz com que todos nós possamos ter um grande aprendizado. Então, se o senhor puder dar uma mensagem, agradecemos. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu sou extremamente feliz com a escolha que fiz, né, há mais de 50 anos atrás. E eu realmente sou realizado. E hoje em dia, o jovem, ele tem muito mais informações que nós tínhamos na época, né? Principalmente sobre a carreira militar. Está aberto aí o jovem saber quais são as oportunidades que ele tem no Exército. E o Exército dá essas oportunidades para o jovem escolher fazer a sua atividade e nela se realizar, né? O meu irmão, por exemplo, serviu na Amazônia e teve a felicidade de ser, que nós chamamos de guerreiro de selva, né? Fez o curso de guerra na selva lá quando era tenente. Eu saí da academia com a cabeça de ser paraquedista e fui realizado dentro da atividade paraquedista, né? Eu passei 13 anos na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, fiz todos os cursos possíveis de um oficial combatente, fiz o curso de Forças Especiais, curso de precursor, fiz o curso de salto livre, né? E fiz o curso de mestre salto, porque o Exército me deu a possibilidade de fazer isso. Não só a minha vontade, mas, logicamente, a competência para terminar, né? O que é o mais difícil, terminar
esses cursos. Por exemplo, um curso que eu acho dificílimo, como o curso de Guerra na Selva, é o curso de comandos. A exigência é muito grande do jovem. Mas o Exército dá essa oportunidade. E o jovem hoje tem essa oportunidade de ver isso aí. A única restrição, eu vou colocar aqui, talvez até um pouquinho fora do que você me perguntou, quando eu saí aspirante em 69, dezembro de 69, naquela época, e você, logo no início do nosso bate-papo, que você falou no serviço militar obrigatório. O serviço militar era obrigatório. Hoje, continua sendo obrigatório. Só que a oferta é muito maior que a procura. Nós temos muito mais jovens, talvez por tudo isso, pela quantidade de informações que tem, né? Nós temos muito mais jovens que se candidatando a servir no Exército, a começar lá como soldado. E desde lá, ele tem oportunidade de crescer dentro do Exército. Não, meu filho entrou para ser soldado, será que ele vai chegar a general? Pode chegar a general, mas ele vai ter que fazer os cursos que o Exército exige para que ele chegue a general. Muito obrigado, general. O senhor trouxe para nós um conteúdo muito importante e que faça com que você que está acompanhando Gente de Expressão também se entusiasme. Ministro do Superior Tribunal Militar, General Matos, ele foi o nosso entrevistado de hoje. Obrigado pela sua audiência e voltamos em breve. Um grande abraço.